Opa! E aí, como é que funciona uma cirurgia de abdominoplastia de quem perdeu muito peso? Como é que funciona isso na prática de uma forma simples? Vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer um mergulho nas partes técnicas de como funciona a abdominoplastia, que é uma das principais cirurgias para quem fez a cirurgia bariátrica e perdeu bastante peso. Vou explicar para vocês de uma forma simples, mas com muitos detalhes. Como é que a gente faz esse desenho novo do tronco, como que a gente faz o umbigo e por que essa é a principal cirurgia buscada para quem fez a cirurgia bariátrica. Eu sou o Dr. Vitor Varela, cirurgião plástico, especialista em cirurgia reparadora. E antes da gente começar a conversar sobre isso, aproveita, curte aqui e se inscreva no nosso canal. Isso é importante para a gente, para que isso chegue também a mais pessoas que também podem ser auxiliadas da mesma forma que a gente vai conseguir mostrar isso para vocês. A grande diferença para quem fez cirurgia bariátrica, para quem não fez, é a variação de peso, né? Você perdeu, sei lá, 30, 40 quilos. Geralmente uma pessoa quando perde seus 10, 15 quilos, você tem só uma perda no sentido vertical. Agora, quando a gente perde mais do que isso, a chance da gente ter uma flacidez maior nas laterais existe. Né, assim, como se fosse um derretimento mesmo, né, do tronco. Então a gente tem que trabalhar não só a parte vertical, mas também essas partes horizontais e oblíquas. É uma questão mais tridimensional e que vai muito além da plástica superficial. A gente mexe nas estruturas também da parte mais interna mesmo. Estou falando da parede abdominal, porque é ali que está o problema também, não é só na pele. A gente tem que mudar as duas coisas, tanto a parte de fora quanto a parte de dentro. E como é que a gente faz isso? Olha, a gente aplica vetores de força, tá? Depende muito da flacidez de cada paciente. Tem paciente que tem só esse comprometimento vertical, então a gente faz só uma aplicatura. O que é aplicatura? A amarração da parede abdominal. A parede abdominal tem um processo de diástase, de separação dessa musculatura abdominal. O que a gente faz é juntar essa musculatura novamente, reposicionar e deixar com que a parede abdominal fique mais firme. Na maior parte dos casos, somente essa aplicatura vertical é suficiente. Mas em alguns casos, aí, principalmente pacientes que perderam muito peso, a gente tem que reposicionar outros vetores também. Geralmente o vetor oblíquo, porque perdeu também excesso de pele aqui e flacidez também nessa parte lateral dos oblíquos, né, dos músculos oblíquos externos, né, que a gente chama. Então, como é que a gente faz? A gente faz uma aplicatura também nesse sentido. Isso ajuda não só a deixar a parede abdominal mais firme, né, você ter um retorno de função, um retorno de postura também do paciente, e além disso, dá aquela cinturinha também, a gente trata de uma maneira melhor a paciente, tá? Em relação ao corte, pode ser só horizontal ou ele pode ser vertical. Quando a gente tem o vertical também associado ao horizontal, a gente chama isso de abdominoplastia em âncora, né? Mas isso é reservado para paciente que tem um excesso de pele nesse componente vertical, aonde só eu puxando aqui não adianta, né? Eu tiro só a parte, né, que é a parte aqui de baixo, que a gente chama de componente horizontal. E aí fica sobrando um excesso de pele e gordura que na maior parte das vezes a gente trata com lipoaspiração, ou seja, para tirar um pouco dessa gordura e esperar com que a pele retraia, mas existem casos que não tem como, não tem jeito, né? O componente vertical é muito grande, então a gente já precisa ressecar. A gente tem um corte aqui no meio também, que a gente tira esse excesso infuso aqui, né? E aí a cicatriz fica tanto aqui na parte vertical quanto na parte horizontal. A essa cirurgia a gente dá o nome de abdominoplastia em âncora. Existe uma variação tanto da convencional, da tradicional, quanto da em âncora, que é a parte da torsoplastia posterior. O que é isso? É a abdominoplastia 360 graus, que ela pode ser em âncora ou não, tá? Por quê? É a flacidez que a gente encontra lá atrás do glúteo, né? Que ela se continua, é a mesma coisa. Se você parar para pensar um pouco o que eu estava falando daquele derretimento que existe, né? Da pele e também da musculatura,
Isso também acontece no tronco, na parte posterior, ali nas costas. Ali naquela sobrinha de pele e gordura atrás. Então, se você tiver um excesso de pele ali, o ideal é fazer essa ressecção e a gente faz com que a cicatriz fique da mesma forma, ela se continua, ela é circunferencial. Nas mulheres, é claro que essa cicatriz ela tem um formato mais de biquíni, de asa delta, para acompanhar a calcinha, biquíni, para que isso fique mais escondido. E no homem tende a ser mais reto, né? Justamente porque fica ali escondido na sunga, né? No calção de banho ou mesmo na cueca. Todas as abdominoplastia vão ter o que a gente chama de confecção do umbigo. Aí pode ser um neombigo, que é uma confecção de retalhos locais, ou a gente aproveitar, como a maior parte dos casos, a gente aproveita um umbigo antigo e faz um novo. Como é que é isso? Olha, é muito simples. Se você pensar num botão aqui, numa camisa, né, o coto umbilical, que é aquela parte que vem de dentro, ele fica, né, que vem lá da parede abdominal, que é a parte lá de dentro do umbigo, ele fica, tá? E aí o que a gente faz? A gente está puxando o excesso de pele por cima. Então a gente faz em volta, né, na nova posição do excesso de pele e coloca ali junto do coto, que sempre ficou ali no mesmo lugar, sempre esteve no mesmo lugar. É claro que a gente tenta confeccionar de uma forma mais estética possível, né, enfim, deixar ele, o umbigo, é difícil, né, você ter essa noção, não quero também que você saia por aí olhando o umbigo de todo mundo, mas perceba, o umbigo ele não é redondo, né, ele tende a ser uma fenda, claro que não é uma fenda fechada, ele não é assim, ele é um pouco mais amendoado, ele esteticamente, ele é mais bonito assim, ele também traz um pouco mais de magreza mesmo, né, assim, para um corpo que você está se transformando mesmo. Você agora tem um corpo mais magro. E o seu umbigo também tem que conversar com o resto do seu corpo. O seu abdômen é novo. E a gente vai te dar essa parte também no umbigo. A cirurgia ela é cheia de detalhes. O umbigo é um detalhe que aparece muito. E é claro que a gente faz com muito carinho, porque eu costumo dizer que é a cereja do bolo. É o que todo mundo vê. O resto, as cicatrizes, seja qual for a cicatriz que você for fazer, ela vai ficar escondida. Agora, o umbigo ele aparece, né? Então a gente faz com todo carinho para que seja o mais anatômico possível e o mais natural possível, né? O mais estético também. E é claro que na abdominoplastia, uma cirurgia que é muito utilizada também e que acompanha em quase 100% dos casos é a lipoaspiração. Eu falo quase 100% porque existe uma porcentagem pequena das pacientes que não tem nada de gordura, perdeu tudo de gordura que tinha, é só pele mesmo e tecido subcutâneo para ser retirado. Mas isso é raro, né? A maior parte das pacientes vai precisar de uma lipoaspiração e algumas fazem também lipoenxertia no glúteo, enfim. Essa remodelação ela também é possível durante a abdominoplastia. É o que dá mais definição ao abdômen, é o que dá mais contorno também, dá mais cintura. E se você quiser melhorar um pouco a questão do glúteo em relação ao volume, a lipoaspiração, se você tiver gordura, também tem isso, né? Tem paciente que não tem. Agora, se você ainda tiver gordura, ainda dá para pegar o que sobrou de gordura, que está incomodando e que precisa ser retirado mesmo, e a gente colocar na região do glúteo. Lembrando que para aquelas pacientes, e principalmente homens também, que tem aquele componente vertical maior e que não querem ter, né, de cara aquela cirurgia, aquela cicatriz da cirurgia, a gente pode fazer a lipoaspiração como uma tentativa de retirar esse volume e esperar a pele retrair. A maior parte dos pacientes faz isso, dificilmente a gente tem uma indicação clara de fazer abdominoplastia em âncora de uma vez, né? A maior parte dos pacientes faz isso, a gente chama, como se são degraus, né, que a gente vai subindo. Eu acho que esse é um deles. Você faz essa questão da lipoaspiração, faz a abdominoplastia tradicional e espera a retração. A maior parte dos casos isso retrai e você não precisa fazer abdominoplastia em âncora. Falando um pouco da cirurgia, uma cirurgia que tem a variação aí de 2h30 a 4 horas de extensão, dependendo do que vai ser feito. A gente usa um dreno, o dreno fica em torno aí de 7 dias para tirar bastante secreção, principalmente para paciente que teve lipoaspiração associada também.
Nesse pós-operatório, você vai fazer drenagem linfática em torno de 10 sessões e usar uma cinta modeladora. Essa cinta fica aí em torno de 2 meses, 24 horas por dia, até os seus 40 dias, mais ou menos, 1 mês e meio. Depois você começa a retirar para dormir, em torno de 2 meses não tem mais cinta. E é quando você está liberada também para fazer todo tipo de exercício, inclusive abdominais. Aqui no consultório, a gente entende que você tem que voltar cedo às suas atividades, tá? Seja de trabalho ou seja atividade física. Então, para quem fez abdominoplastia, atividades administrativas, a partir de 2 a 3 semanas você já pode voltar. Com 3 semanas, você já pode fazer exercícios leves, principalmente braços, caminhadas, enfim. Com 1 mês e meio, eu já estou liberando você para fazer todos os exercícios, menos abdominal. Aí a flexão de abdômen, né, abdominal, realmente propriamente dito, só a partir de 2 meses mesmo. A gente vai tratando das cicatrizes, existem alguns protocolos aqui no consultório, a gente vai acompanhando, tem paciente que precisa usar uma tira de silicone, tem paciente que a gente não usa, tem paciente que usa uma determinada formulação de creme, tem outras que nem tanto. A gente vai avaliando o caso para tomar conta das cicatrizes. E o que eu mais gosto da cirurgia de abdômen, na verdade, é o resultado. Por quê? O abdômen ele é o símbolo da obesidade. É onde ganhou mais peso, é onde a obesidade mais aparecia e é onde mais incomoda, né? Então, quando a paciente faz a cirurgia de abdômen, parece que é um marco na vida dela. É uma coisa que ela já queria se livrar há muito tempo. A autoestima melhora demais, a disposição também, o paciente faz mais exercício do que já estava fazendo e fazendo outras cirurgias também, porque aí outras coisas acabam incomodando, que eram secundárias, que não apareciam tanto, né, em relação ao restante, né? O abdômen era uma coisa que incomodava mais, mas agora já é um pouco, ela já começa a olhar para outras coisas, porque o abdômen ficou para trás. E é muito legal a gente ver essa transformação de vocês aqui, é uma das coisas que mais me encanta na cirurgia de abdômen, é exatamente isso. A gente vê a transformação da paciente. Não que isso não aconteça em outras cirurgias, aliás, na cirurgia de mama tem uma coisa muito particular também que a gente pode comentar depois. Mas a do abdômen é especial até por conta disso, por causa desse simbolismo da obesidade, de uma coisa que incomodava já há alguns anos. Bom, gente, para você que buscava um pouco de informação sobre a cirurgia reparadora no abdômen, eu espero que eu tenha te dado um pouco mais dessas explicações e te dado um pouco mais de segurança para fazer essa cirurgia. Aproveita e compartilhe esse canal com alguém que você sabe que pode se beneficiar com isso também. É um canal específico para cirurgia reparadora, é um canal que fala muito sobre essa questão, tanto de abdômen, quanto mama, quanto braço, enfim, várias outras opções, de que pode dar uma olhada nos outros vídeos, são todos voltados para isso, e sempre que você quiser, pode curtir aqui e comentar que a gente responde por aqui, tá bom? Eu sou o Dr. Vitor Varela, cirurgião plástico, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e espero você no próximo vídeo.